Olá, a reforma tributária é um daqueles temas sempre debatidos no Congresso que partem do consenso, mas esbarram no dissenso. Existe unanimidade quanto à sua importância para o governo, empresas e cidadãos, mas ajustar as contas entre os que ganham e os que perdem não é nada fácil. Será que a crise econômica causada pela pandemia do coronavírus pode viabilizar o acordo? Para responder a essa pergunta, eu recebo os deputados Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, e Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará. Senhores, sejam muito bem-vindos ao Câmara Debate. Deputado Alexis Fontaine, eu queria o seu olhar de empresário e de um parlamentar do Partido Novo, que tem uma visão à direita, pode-se dizer, da questão econômica, uma visão liberal. A crise do coronavírus, ela quebrou, em parte, alguns paradigmas muito rígidos que havia em relação a equilíbrio fiscal, pelo menos momentaneamente, em relação ao equilíbrio fiscal, em relação ao papel do Estado na economia, em relação ao papel do Estado, inclusive, na redução das desigualdades regionais que são características do Brasil, desigualdade social muito intensa. A minha pergunta é, o senhor acha que nesse novo normal que se diz que vai haver no pós-pandemia e essa mudança que houve em relação a alguns paradigmas, isso pode facilitar a aprovação da reforma tributária? O presidente Rodrigo Maia fala em agosto desse ano já na Câmara. Eu entendo que a reforma tributária ela já era urgente antes dessa pandemia e a pandemia só faz a gente ter mais certeza de que ela tem que acontecer. Veja que boa parte do sistema tributário brasileiro é baseado em presunções, lucro presumido, substituição tributária, o Simples Nacional, uma série de características que quando nós entramos numa recessão ou numa diminuição da atividade econômica, o empresário brasileiro continua pagando tributos, mesmo não tendo lucro ou tendo até que diminuir o tamanho do seu negócio, porque é baseado em lucro presumido, é aquela substituição tributária que fica fazendo com que o fabricante pague por toda uma cadeia, que não tem mais aquele valor agregado, a margem de valor agregado. Então, a gente percebe, inclusive, comparando com a Europa, onde você tem um IVA, que muitas das empresas estão recebendo imposto de volta. E elas só pagam o imposto sobre o que elas agregam de valor. Num momento difícil como esse, que se aumenta, está vendendo almoço para comprar jantar, muitas nem estão mais pagando tributos, mas naturalmente dentro do sistema tributário, sem ter que fazer medidas provisórias urgentes para poder diferir impostos, para poder atrasar os pagamentos. Por quê? Porque o sistema ele flutua, ele ondula conforme a atividade econômica. E o nosso sistema tributário, ele é insensível a isso muitas vezes. Ele continua tributando. Então, eu entendo que esse momento deixou mais aberta a ferida e mais a necessidade de fazer essa reforma tributária. Mas antes eu queria agradecer a participação do Mauro Benevides e você, Maristela, foi até um pouco grosseiro no começo, já respondendo a tua pergunta, e é um prazer sempre estar aqui com você. Deputado Mauro Benevides Filho, eu quero trazer agora o seu olhar de professor de economia e de parlamentar de um partido da esquerda, do PDT, e de um estado do Nordeste. É claro que o Ceará tem uma situação privilegiada, né, na questão do equilíbrio fiscal, fruto inclusive do trabalho que o senhor fez lá quando foi secretário, mas eu queria ouvi-lo em relação a esse ponto. A crise favorece a aprovação da reforma tributária, favorece o acordo? Primeiro, é importante estar com você aqui, Maristela, na Câmara dos Deputados, em especial com esse deputado atuante nessa área, até pela vivência que tem, que é o deputado Alexis, que bom estar com ele. Bom, a minha visão de reforma tributária é que há muitos anos aqui só discute imposto sobre consumo, que eu sei que é complexo, mas dos 2 trilhões e 100 que a União arrecada, aliás, os 3 níveis arrecadam, 1 trilhão e 100 é imposto sobre consumo. Ou seja, o menos favorecido, que paga a maior parte da sua renda no consumo, proporcionalmente, ele paga mais imposto do que o mais abastado, vamos dizer assim. Por isso que o Brasil é considerado ter um sistema um dos mais regressivos do mundo. Então a reforma é importante sim, o Alexis tem razão, tem que ter uma certa estabilidade nessa ciclotimia que a economia brasileira vive. É necessário sim nós unirmos impostos. Na 45, na nossa da Câmara, na PEC 45, 5 impostos em um único imposto, mas a reforma ela não poderá se limitar
a unir imposto, para poder simplificar, que eu acho importante. Porque o discurso da Câmara é o seguinte, para terminar essa primeira parte. Não, olha, realmente o imposto sobre propriedade é muito importante, o imposto sobre renda é muito importante, nós discutimos, mas tudo fica para lá, porque, enfim, vai cair em cima dos mais ricos. Não é justo eu comprar um carro e pagar IPVA em cima dele e o rico comprar um helicóptero ou um avião e pagar zero de IPVA. Então são essas duas linhas, precisamos simplificar o sistema, mas precisamos torná-lo mais justo. Deputado Alexis Fonseca, o senhor concorda que a tendência é que se veja um pouco mais essa questão do imposto sobre renda e patrimônio? E aí, quando eu falo em renda, eu quero falar também não só a renda de quem recebe o contra-cheque, o trabalhador que recebe o contra-cheque e a Receita Federal vai lá de pronto e já separa a parte dela. Eu falo renda de maneira geral, né? Renda sobre rendimentos, a renda dos empresários que recebem os lucros. O que você acha que deve acontecer agora? Eu tenho a visão muito parecida com o Mauro Benevides, mas eu gostaria de lembrar que a tributação é pesada no consumo no Brasil, porque o Brasil é um país pobre, né? Mais de 89% da população brasileira ganha até 3 salários mínimos. Então nós estamos falando de uma parcela muito pequena que ganha muito, aí sim, exponencialmente ganha muito mais com o conjunto das rendas, né? Não estamos só falando de renda de salário, mas renda de aplicação financeira, rendas de ganho de capital, todos os tipos de renda, não vamos falar isso. Parcela pequena, dá para tributar mais? Lá dá. Benevides fala bem nessa questão do IPVA, mas só vamos lembrar que a distorção aí foi até a decisão do STF, é que o IPVA vinha de uma taxa, que é a taxa rodoviária única. Então nós tínhamos que separar, nós tínhamos que ter uma taxa só para rodoviários mesmo, caminhão, carros e tudo mais, e o IPVA sobre a propriedade do veículo automotor. Aí sim, põe helicóptero, lancha, jatinho, põe tudo. Eu concordo com isso e eu acho que pode andar. Mas a grande meta dessa reforma tributária sobre consumo é a simplificação por um motivo muito simples. O sistema complexo, do jeito que está hoje, ele é acessível para muito pouca gente. É quem tem advogado, quem tem contador, quem tem dinheiro, quem tem escala. O pequeno não tem a menor chance. É um inferno esse sistema tributário brasileiro. Mesmo o simples nacional ficou complicadíssimo. Quando a gente começa a ver tudo o que acontece com o ICMS, PIS e COFINS, que vai se acumulando, isso gera crédito, que não gera crédito, aquela insegurança jurídica, nós temos meio PIB, 3,5 trilhões ou mais, tem números até maior, de reais que estão em contencioso tributário, disputas tributárias, dinheiro que não está circulando na economia, porque está no balanço como uma reserva, como, até esqueci o termo, provisão. E também não está no Tesouro Nacional. Provisão, exatamente, e não está no Tesouro. Quer dizer, dinheiro que não está em lugar nenhum, porque, quer dizer, disputas tributárias, a gente tem que acabar com esse ambiente. Ranking do Doing Business, posição do Brasil, 184, perde para a Somália, Venezuela. Não é possível que uma economia, tal economia do mundo, tenha o pior sistema tributário do mundo. Então, o Mauro tem razão, mas só tem que tomar cuidado. Excesso de tributação sobre consumo é característica de país pobre, não é que a gente gosta disso, é porque a base é muito mais ampla. Se você tentar transferir no consumo para a renda, você vai ter que tributar demais poucos que têm renda. E aí você tem fugas de pessoas que vão para outros países. As grandes fortunas não têm mais domicílio fiscal no Brasil. Grandes fortunas moram em Liechtenstein, lá em Zurique, moram em Mônaco. Cuidado só com essa medida que a gente acha que vai pegar e vai transferir, mas não vai conseguir. Agora, deputado, quando o senhor fala em passivo, quando eu falo das questões judiciais em relação a tributos, essa complexidade que existe no sistema tributário brasileiro, ela também não é de graça, né? A gente sabe que muitas vezes as coisas são escritas de modo a deixar margem para que a partir daí possa haver toda uma discussão, né? E aí os advogados tributaristas entram muito bem nisso, toda uma discussão e postergação, muitas vezes, de pagamento de impostos. O senhor concorda com isso? Para mim e para o Benevides. Para o senhor, já passa já. Eu concordo, mas essa insegurança jurídica é agregar custo. Isso aí não é para um país que quer evoluir. Nós não podemos ficar criando contenciosos, briga ou disputas, como eram as questões das regras trabalhistas, para alimentar a categoria de advogados. Me desculpa, isso não faz o menor sentido. O advogado ganha bem em todo lugar do mundo, não é o Brasil que vai ser o paraíso para poder alimentar. E aí você diz muito bem, existe um certo privilégio para muitas das grandes empresas, e o Benevides deve saber muito bem isso,
que tem subsídio tributário para um monte de gente aí que a gente não concorda, gente que podia pagar mais, e aí a conta vai sendo distribuída para quem tem menos poder de poder barganhar junto à Receita Federal ou ficar argumentando que a atividade dele tem que ter esse monte de subsídio tributário porque gera muito emprego. Então, esse discurso nós temos que parar. Equidade é uma dos pilares dessa reforma tributária. Todo mundo tem que pagar de forma mais ou menos igual. Não vou dizer que igual, mas mais ou menos igual. Deputado Benevides, eu queria ouvir em relação a essa questão da complexidade da tributária no Brasil, né? O ex-deputado Luiz Carlos Raul, ele costuma chamar de manicômio tributário, né? A nossa situação tributária. Eu queria ouvir em relação a essa questão da simplificação, até em função da possibilidade de haver planejamento. Hoje, por exemplo, só para a gente sentir um pouquinho de inveja, a chanceler alemã, Angela Merkel, já anunciou uma redução tributária daqui para até 2024. Ou seja, existe 4 anos de redução tributária para poder ajudar na recuperação da economia alemã, que é a maior economia da União Europeia. A gente consegue fazer alguma coisa por etapas ou alguma coisa que permita esse horizonte de planejamento? Bom, primeiro, a nossa reforma tributária, da PEC 45, ela em nada trata de imposto sobre propriedade e imposto sobre renda. Não faz sentido um banco distribuir, sistema bancário distribuir 52 bilhões de reais por ano aos seus acionistas. Eu conheço pessoa física que recebe 1 bilhão de reais de uma determinada instituição financeira. Eu conheço pessoas que recebem 300 milhões. Então, e paga 0 de imposto de renda. Então, exatamente por ser um país pobre, é que os ricos deviam pagar mais para que o imposto sobre consumo fosse menor. Essa que tem que ser a essência. Você vai simplificar o imposto sobre consumo, mas ao mesmo tempo você tem que diminuir essa carga tributária e buscar esse reforço em outras áreas. Esse é um exemplo clássico. Só não o Brasil e a Estônia. O Brasil sempre cobrou o imposto na distribuição de dividendos. Mas na gestão do presidente Fernando Henrique ele acabou com isso e promoveu o maior aumento de carga tributária da história brasileira, de 27% do PIB para 32% do PIB. Então, essas modificações e mais. A reforma como está, ela está aumentando a carga tributária para, por exemplo, produtos da cesta básica. Ou seja, hoje um produto da cesta básica ele paga 7% de ICMS. Pois bem, na proposta da 45, nossa, na Câmara dos Deputados, vai aumentar para 25%, que não tem estudo dizendo que é 25%. Eu pedi o IPEA para simular para mim e para o PDT, nós estamos com a carga estimada de 27,4%. Então, você vai aumentar a carga tributária, e sobretudo no setor de serviços, aí você diz, não, mas você vai diminuir contadores, custo de advogados, perfeito, isso é importante. Mas é um aumento de carga. O Brasil vai sofrer um aumento de carga tributária no consumo. E isso precisa ser urgentemente combatido. E mais grave, vai ser a primeira vez, porque quando o mais pobre comprar o seu arroz, que hoje ele paga 7% de ICMS, ele vai pagar 27%. Aí os técnicos vêm e dizem o seguinte, mas professor Benevides, o senhor não está entendendo bem a questão. Em 60 dias, o Tesouro, em função do NIS ou do CPF, NIS é o Cadastro Individual Social, ou do CPFF, só fique tranquilo que em 60 dias o fisco vai devolver esse dinheiro para todos vocês. Gente, eu fui 12 anos secretário da Fazenda. O fisco devolver dinheiro, e tem mais. Vai ser o primeiro lugar do mundo onde o pobre tem que ter capital de giro. Ele vai pagar o imposto para receber depois? Isso não está certo. Não faz o menor sentido o pobre ter capital de giro. Entendeu, Maristela? Deputado Benevides, o ministro Paulo Guedes, ele fala muito em reduzir o custo das empresas e o custo dos impostos são pagos sobre a folha de salário como forma de tornar mais interessante contratar, tornar possível até contratar. O que é bastante interessante nesse período que nós estamos passando agora e o que vai ser no pós-pandemia. Mas sempre que ele fala isso, ele volta a falar na CPMF ou alguma coisa parecida em relação à CPMF. O presidente Bolsonaro virou mexeu, diz que CPMF, IMF ou qualquer coisa parecida, nunca mais. Mas entre uma fala e outra do presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes volta a falar nesse assunto. O
senhor acha que existe espaço dentro do Congresso brasileiro para aprovar um imposto dessa natureza? Nós temos duas visões importantes. Primeiro, a contribuição patronal do empresariado brasileiro é da ordem de 300 bilhões de reais. Portanto, o governo não pode abrir mão sozinho se não tiver uma outra fonte de recursos para recompor a sua estrutura arrecadatória. O ITF, que é o Imposto sobre Transações Financeiras, que é um imposto muito mais poderoso do que a CPMF, por que ela é idiosincrática? Uma pelo lado do consumidor, porque já vê mais um imposto para ele. Pô, vamos criar mais um imposto. Na CPMF, você passava um cheque de R$100, você pagava a CPMF. Então as pessoas não aceitam, porque vão aumentar a carga tributária e porque o pobre ainda continuará sendo regressivo. Tem solução para isso. Primeiro, como é que você reduz a regressividade? Você elimina que movimentações até R$5 mil, ela fica isenta do pagamento do ITF. Você vai ter uma arrecadação de 200 bilhões, vai perder 18 bilhões com essa retirada, e aí você isenta 80% da população brasileira. Eu já disse isso para o ministro Paulo Guedes, ele precisa saber vender também, porque senão para a cabeça do povo é mais imposto. Então ele diminui a carga da folha das empresas brasileiras e vem para cá, institui o ITF para poder, portanto, compensar parte. Eu não vejo espaço, não sei se o deputado Alexis vai concordar, mas eu não vejo espaço para você reduzir 100% os 300 bilhões nesse momento. Mas a potência do ITF é da ordem de 200, uns falam 240 ou 220, eu estou sendo mais conservador, 200 bilhões. Portanto, eu vejo espaço sim. E segundo, aquele argumento de que isso vai incidir na cadeia, no segmento que tem cadeias longas de produção, sobretudo na indústria, que isso será inflacionário. Pois bem, eu pedi meus alunos para levantarem de 2003, de quando foi instituído até 2007, esse argumento não procede. A inflação caiu de 12% para 4,96%. A inflação caiu sobre os auspícios da CPMF. Portanto, esse argumento precisa sair da teoria e ir para a prática, até porque a inflação ele tem vários outros fatores, tem que ver com o câmbio, tem que ver com a questão fiscal, com a política monetária, ou seja, com os juros, vários outros fatores. Então, sim, se ele soubesse vender melhor, tanto ele tiraria 80% da população brasileira fora, como também desmistificaria essa questão de cadeias longas que poderia ser inflacionário, porque o exercício prático da economia brasileira é o oposto. Deputado Alexis Fontaine, para a gente terminar nossa conversa, queria ouvi-lo sobre a CPMF ou o ITF, citado pelo deputado Mauro Benevides. O senhor, como empresário, o senhor concorda com as conclusões dos alunos do deputado Benevides de que esse imposto não é inflacionário e que há, sim, espaço para aprová-lo no Congresso Nacional? Bom, várias coisas, porque foi falar tanta coisa boa aqui que eu concordo. Primeiro, só rapidamente sobre a questão de distribuição de lucro e dividendos, também me dói no coração ver uma distribuição de R$1 milhão para um sócio de uma empresa. Mas quando a gente pega o corporate taxes do Brasil, as empresas brasileiras são as que mais pagam em tributos. São 34%, 34,4%, que é o imposto de renda sobre pessoa jurídica, mais a contribuição social sobre lucro líquido. Quando a gente compara com o mundo, está em 20%, 25% e caindo. Isso significa que o Brasil tomou a opção de garantir o imposto de renda maior e assim não ficar dependendo de uma apuração de lucro e nem da boa vontade da distribuição para poder tributar. Então tem que tomar um pouco de cuidado aí, Benevides, porque o Brasil já arrecada muito imposto de renda. Mas é verdade que choca alguém ganhar R$1 bilhão de distribuição de lucro e dividendos sem pagar mais imposto, mas na verdade foi pago lá para frente. Quanto ao imposto sobre movimentação financeira, o ITF, que seja, para poder desonerar a folha, quer dizer, para poder acabar com todo aquela... Eu não gosto do ITF, eu não gosto do CPMF, pelo caráter cumulativo que está tendo, é imposto sobre imposto, a falta de transparência que ele vai acumulando esse imposto nos produtos e serviços, principalmente produto, porque esse serviço também tem cadeia curta, eu concordo. É inflacionário? Eu não acho que seja inflacionário se as cargas forem baixas, mesmo porque quem manda na inflação é oferta e demanda, e isso daí não tem uma relação direta, não dá para você falar, vai aumentar e todo mundo vai aumentar. O dólar aumentou, eu vou falar, eu tenho indústria, o dólar aumentou para minha empresa e toda matéria-prima minha é dolarizada, todas.
Quer dizer, nos últimos 3 anos aumentou 100%. Eu aumentei 100% do preço de venda? Não, eu tive que comer minha margem de lucro porque o mercado não aceita. Eu não posso simplesmente falar que vou repassar. Se não vender, não vai vender. Então não adianta. Então, os alunos do professor Benevides estão com a razão. Mas, de qualquer jeito, sobre a questão de imposto sobre movimentação financeira, eu entendo da seguinte forma: eu não gosto, e a população não gosta porque é um imposto direto, ela sente no bolso, é aquele imposto que incomoda, é o IPTU, é o IPVA. Porque quando a gente fala de impostos indiretos, como ICMS, o ISS, as pessoas não veem muito bem quando é que está no preço do produto. Ele não sente isso, parece no preço de alguma coisa que você vai comprar e você não vê aquela coisa, não tem aquela dor do tirar o dinheiro do teu bolso. Então tem que tomar cuidado, porque politicamente pode ser muito difícil passar essa medida. Mas ela tem, de fato, uma vantagem de tirar toda aquela carga excessiva que tem hoje sobre a folha e que é muito pior do que na CPMF. Isso eu concordo. Então, dá para colocar nessa reforma tributária. Eu sou um dos que vai defender assim, mas com travas, porque para mim é um ovo da serpente dentro da Constituição, que se for constitucionalizado isso, e eu acho que é bom botar tetos, porque esse governo talvez não faça isso, mas vem um próximo e fala assim, é só aumentar 0,1, 0,2, e aí o bichinho vai crescendo e virando um dragão, e aí vira um problema para a sociedade brasileira. Mesmo porque isso, como eu falo, vai acumulando no tecido adiposo da economia brasileira, e na hora de exportar, a gente não sabe que está exportando um monte de tributos acumulados que vieram de todos aqueles que prestam serviço daquilo que vai acumulando dificilmente. E vamos lembrar que isso já existe. Mauro fala isso, mas eu sei. Já existe, porque todo esse imposto, essa carga sobre a folha de pagamento, já está sendo exportado e a gente não consegue enxergar também, não consegue desonerar. Então eu gosto de coisas transparentes, eu gosto de coisas que inclusive empoderam o eleitor para falar, eu quero que diminua essa carga tributária sobre consumo porque está muito alta, eu quero mais competência dos gestores públicos, e isso pode ser um diferencial, porque hoje isso é uma conversa jogada ao vento, ninguém sabe poder empoderar, ninguém consegue nem saber o que tem em qualquer coisa que nós consumimos. O que tem de carga tributária numa bicicleta? Ninguém tem ideia. Senhores, eu posso só fazer um leve contraponto, se muito possível? Rápido, porque eu já passei muito tempo. Rapidamente, não, aí é o encontro do que o deputado Alexis falou. Olha, o empresário não aguenta mais essa carga tributária de folha. Ele está louco para poder se ver livre disso. E nós temos que encontrar uma solução para dar mais competitividade às empresas brasileiras. E essa questão da população, nós estamos tirando, se o ministro Paulo Guedes concordasse com a minha colocação, que é o que eu fiz durante a campanha presidencial, tirou 80%. A idiosincrasia da população brasileira vem porque ele era regressivo. Uma pessoa pagava R$50 e pagava CPMF. Nós estamos eliminando essa possibilidade. A gente precisa traduzir melhor essa questão para que isso possa, no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados, encontrar uma maneira de fortalecer. E segundo, quando você distribui dividendos, você não pagou ainda não. Se você vai distribuir para terceiros, se você ficar com o dinheiro na sua empresa, você paga 0. Aí você está correto, eu vou ao seu encontro, ao seu raciocínio e parabenizo. Mas, se ele vai distribuir para terceiros, pessoa física inclusive, aí ele tem sim que pagar imposto de renda, é por isso que o mundo inteiro cobra. E por último, e a carga tributária do sistema financeiro, por exemplo, que é 34%, mas ele abate na carga, ele abate juros sobre capital próprio, ele abate, que no mundo inteiro são 2 anos de crédito de liquidação, aqui no Brasil é só 1 ano, então ele tem regalias que a taxa efetiva do sistema bancário brasileiro é 19,7%, ele não paga 34%. Então, apesar da alíquota nominal ser, mas os artifícios, o planejamento tributário ele é tão intenso que nós precisamos acabar na legislação abatimento de despesa que diminui a alíquota desse sistema. Bom, pelo menos no Câmara Debate nós conseguimos alguns consensos em relação à reforma tributária, né? Já é alguma coisa, e o Estado do Rio, São Paulo e o Ceará. Senhores, muito obrigada pela participação no nosso debate. Muito obrigado. Eu conversei com os deputados Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, e Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá.